Cara, tô aqui na Saint City, que eu tô atrás de uma coisinha nesse início de episódio. E eu tô atrás disso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Bom, é uma Clay, né? Parece uma Clay normal, mas aqui no ATM, quando a gente encontrar uma Clay em uma Saint City, se a gente utilizar aqui o Brusher, a gente vai receber esse item aqui, um Aldemodium Smithing Template. Vou aproveitar que nasceu uma do lado da outra aqui, e já me deixa pegar dela também, né? E, cara, não tá... eu tive que procurar outra. A que a gente tava lá, tava bem difícil encontrar. Mas nessa Ancient City aqui, tá até bem fácil. Aqui do ladinho a gente já encontra outra. Eu vou pegar, porque aí, bom, pra fazer isso aqui vai na Netherite, né? A gente já consegue economizar algumas. Então, beleza, temos 3 aqui. Pra que eu quero esse cara? Bom, deixa eu voltar lá na casa. Vamos já começar duplicando ele. Fiz aqui um pack, não vai precisar de tudo isso. Deixa eu fazer mais, né? Vamos deixar aqui. A gente já consegue ir duplicando. Bom, pessoal, e isso tudo aqui, a gente foi atrás para dar um pequeno upgrade aqui na nossa armadura. Vamos colocar aqui um dummy, só pra gente ter uma ideia de upgrade que a gente vai ter. Vou colocar um efeitozinho aqui mais simples. Deixa eu colocar esse de dano. Tá aplicando alguns danos ali nele, mas a gente tá aplicando fogo também? Deixa eu tirar. Ah, não, esse fogo aqui é por conta do nosso set, né? Tá, então ali a gente tá tirando 46, né, de dano básico. Pra gente dar upgrade, a gente vai precisar de um Smithing Table, deixa eu colocar aqui do ladinho. A gente vai precisar também de Aldemod. Esse Aldemod aqui a gente pegou no início do episódio passado, e a gente também consegue duplicar ele. Deixa eu fazer alguns aqui. Veja só, a gente colocar aqui, agora a gente tem o Aldemod, né? Daí a gente colocando o Aldemod, o template e a nossa peça de roupa, a gente consegue ali dar o upgrade para Tier 5, né? A gente tá em Tier 4. A diferença é o nível da thread. Como eu não sei se eu vou perder essas threads, deixa eu retirar elas. Bom, trouxe pra cá pra gente testar já direto. Vamos lá. Mas vamos tirar aqui as nossas threads. Beleza, retirei aqui. Agora sim a gente pode fazer o upgrade na armadura, né? E tá lá, pessoal, isso não só agora aumentou a nossa proteção de armadura mesmo, antes aqui era 8 ali, a gente tinha 100 de máximo de mana e 4 de mana regen, agora a gente foi pra 6 de mana regen, o dobro, 200 de max mana, e também a gente aumentou nossa armadura, né? Tá, agora deixa eu colocar as threads aqui de volta, antes da gente fazer os testes. E, beleza, agora vamos equipar. Antes a gente tava dando 45 de dano, agora a gente tá dando 150 de crítico ali. Ah, pera aí, eu usei a magia errada, né? Vamos utilizar aqui a mesma magia. Tá lá, 125. A gente foi de 45 para 125 de magia e a gente ainda aplica alguns efeitozinhos ali. Então agora, de fato, a gente tá bem mais forte. E a gente começou a preencher também ali mais uma barrinha de armadura. Queria testar em alguém? Deixa eu voltar. Pra testar, eu vou spawnar o Warden aqui novamente. Vamos ver como é que vai ser. A gente já tava tancando ele. Por que a gente não tá conseguindo aplicar magia, cara? Tá, essa aqui tá funcionando. Vamos testar com ela. Ai, matamos. Tá, foi bem rapidinho pra matar, mas, gente, a real é que a nossa magia principal não tá funcionando nele. Vou testar nesse zumbi. Olha lá, nele funciona. Ah, eu também não tô mais tomando dano de fogo. Eu acho que a gente não é mais um mago de fogo com essa atualização aqui que a gente fez, tá? Agora sim, a gente tá bem mais forte. Cara, eu achei até bonitinho essa nova aqui, né? Ela é mais dourada. Diz aí o que vocês acharam. Aos pouquinhos a gente vai construindo o nosso poder. Mas chega de enrolação, vamos de vez pro episódio. A gente tem bastante coisinha pra fazer hoje. E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Descobrindo a TM10. E o que vocês estão achando aí da nossa base? Tá ficando bem legal, né? Eu já mostrei no episódio passado, mas agora eu aprendi a fazer essas cinemáticas. Eu ainda fico meio perdido na hora de olhar pra câmera, mas é difícil controlar o personagem assim. Mas vamos pro episódio de hoje. Se você não viu o episódio passado, é bem importante que você dê uma passadinha lá. E outra coisa bem importante também é se inscrever no canal e deixar o like. Isso pra me motivar a continuar fazendo essa série maravilhosa que eu tô gostando muito de jogar, mas eu queria saber de vocês o que vocês estão achando aí também. Olhando nos dados do canal, eu vejo que bastante gente assiste e acompanha, mas não é inscrito. Confere aí embaixo se vocês já são inscritos, isso ajuda muito a continuar aqui a fazer os vídeos. E claro, deixa um comentário e um gostei pra ajudar aqui no canal. Sério mesmo, isso ajuda muito, vocês não têm ideia. Então, agora que eu dei os recados, vamos aos planos de hoje.
E o que eu queria fazer é começar a organizar melhor nossa base. A real é que as coisas estão meio jogadas e eu tô fazendo bastante gambiarra na situação que a gente tá aqui. Eu acho que um passo bem importante que a gente pode dar é no nosso sistema do Applied. Eu quero me livrar desses cabos e tá, aqui até ok, dá pra gente esconder, mas a gente tá em situações em que a gente tá começando a criar outras coisas um pouco longe, como por exemplo a nossa sala do Mystical que a gente fez no episódio passado, né? Ela é bem distante, na realidade ela é até perto, em distância, porque, bom, se vocês não sabem, eu construí ela nessa direção aqui, basicamente aqui, a gente já tá no topo da farm, então não é muito distante, mas o nosso sistema Applied tá lá em cima, então é inviável a gente trazer cabos pra cá e começar a enxergar essas essências, né? Pra gente começar a craftar as nossas coisas, automatizar com base nas essências. Outra farm bem distante é a nossa farm mágica, né? Nossa fábrica mágica. A gente até fez uma gambiarrinha pra trazer os recursos pra cá, né? Se a gente olhar aqui, tá sempre trazendo o lápis lazuli, e ele também reconhece todas as essências que a gente criou aqui, mas isso é gambiarra. Existem formas de um próprio Applied de fazer e a gente vai buscar isso. E pessoal, pra gente entrar nessa parte do Applied, a gente vai utilizar um add-on do Applied, né? Não é nativo, o add-on é como se fosse um mod do mod, uma extensão do mod, né? E esse add-on que a gente vai utilizar é o Extended AI. E na guide do Applied, eu acho que a gente até tem uma parte dessa doczinha que ele fala aqui, ó, do Extended AI. Ele dá uma introdução, mostra ali as máquinas que a gente pode utilizar. Tem aqui todo o sumário, mas a gente vai começar pelo começo, né? A gente precisa do Entro Ingot. E ele é feito a partir do Entro Crystal. Ele explica aqui como que a gente consegue crescer Entro Crystal. Se vocês não lembram, aqui nas nossas Starter Farms, a gente tem uma farm de Crystal nativo do Applied, né? Que é o Certus Quartzo. Então é como se ele fosse esse Certus Quartzo aqui. A gente precisa de um budding para fazer ele crescer e ele vai crescer como se fosse o Certus Quartzo. E pra gente criar ele, a gente precisa basicamente da Entro Seed em um Fluix Block. Então vamos ver como isso funciona. Para a gente fazer a Entro Seed, a gente precisa basicamente de um conjunto de pó, incluindo um pó de Skystone. E a Skystone, eu tô até farmando aqui no nosso sistema do Mystical. Isso porque eu ganhei em um das quests a Seed de Skystone. Então já deixa eu pegar aqui algumas essências pra gente já construir. Olha lá, a gente consegue alguns blocos aqui com as essências, né? Deixa eu fazer todos aí. Bom, a gente conseguiu alguns, legal. Se a gente vier aqui no nosso sistemazinho... eu acho que eu coloquei um Crusher aqui em cima, isso mesmo. Então acho que se a gente colocar esse cara no Crusher, ele vai dar pra gente a tal do Skystone Dust. Beleza, já temos o primeiro. Os outros é basicamente Glowstone, Redstone e Dust de Enderpeel. A gente também precisa de alguma areia. Tá, eu já tenho tudo aqui. Fiz 16, provavelmente desnecessariamente, mas o que ele falou é que a gente precisa de um Fluix Block. Deixa eu voltar lá na nossa Starter Farm pra mim deixar aqui do ladinho e aproveitar essa face do nosso Growth Accelerator. Deixa eu colocar aqui. E aí, quando a gente coloca aqui o Entro Seed, ele se transforma aqui nesse budding de Entro Crystal. E lá, ele se transformou em um Entro Cluster. Quando a gente quebra esse cara, a gente tem acesso ao nosso primeiro Entro Crystal. Então o que eu vou fazer aqui agora é ficar pegando manualmente alguns desses caras, porque a gente já vai precisar de alguns. E assim como os buddings que não sejam flawless, né? Os buddings de certo quartzo, eles também vão chegar em um ponto em que eles vão desgastar. E eles não vão mais crescer os crystals. Já mostro pra vocês como é que fica. E tá lá, pessoal, ele se transforma no final em um Certus Quartz Block, ou seja, que não vai mais crescer, né? Porque a gente perdeu esse cara. Se eu quebrar aqui, ele devolve uma Intro Shard pra gente. Então, esse cara aqui agora não tem mais uso pra gente. Aí a gente vai precisar repor e construir um novo. Então essa é a minha saga aqui pra conseguir alguns. Um deles deram 12 Entro Crystal e 3 Intro Charge, né? Então acho que essa é a média do budding de Entro Crystal. Tá, já consegui alguns, eu até tinha montado aqui um multi-setupzinho com mais Growth Accelerator, mas eu tava olhando e, cara, acho que a gente consegue duplicar isso aqui. Se a gente olhar, a gente misturar o Intro Dust com o Fluix Crystal, a gente consegue, né, 32 de cada, a gente consegue 64 Intro Crystal. E a gente já tem forma de ter Fluix Crystal aqui, já tem essa receitinha. Então, como a gente tem essa receita, o que a gente pode fazer... Nossa, Matheus, coitado aqui, não tem problema. O que a gente pode fazer é automatizar essa receita, já que ela vai ser um ciclo, né? A gente consegue ficar ciclando, transforma o Entro Crystal em um Entro Dust, depois usa Entro Dust com Fluix e Entro Crystal novamente. Vamos fazer isso primeiro? Calma aí. Deixa eu já pegar aqui algumas Glowstone pra gente criar aqui alguns Patterns Provider. Antes a gente tem que transformar ela em Dust. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o Entro Crystal em Entro Crystal Dust, né? Mas acho que isso aqui não vai ser suficiente, que eu preciso de 32. Então deixa eu trazer aquele setup muito doido pra cá. Tá lá, deixa crescendo aí. Então a receita que a gente precisa é essa. Vamos trazer ela aqui pro nosso Crusher, ok?
Ok, tá lá. E a segunda receita que a gente precisa é essa aqui. Bom, não precisamos enviar água, porque já tem água infinita aqui. Beleza, então a gente precisa simplesmente de 32 para dar o primeiro start. Conseguimos as primeiras 32. Já deixa eu colocar aqui para a gente fazer manualmente essa primeira parte. Beleza, com isso aqui feito, a gente consegue pedir para o nosso sistema criar agora o Intro Crystal. Vamos pedir para ele criar um, né? A gente sabe que vai precisar de 32 de 4. Uma receita traz 64 Intro Crystal pra gente. Vamos startar aqui e tá lá, funcionou. Então se eu pedir para ele fazer mais um, ele deu missing no Intro Dust. Tá, a gente tem que fazer um buffzinho primeiro, né? Tá, vamos pedir para ele fazer 32 aqui, ele consegue. E tá lá. Agora a gente pede uma receita dessa. E se a gente pedir direto isso aqui? Tá, então vamos colocar na nossa interface, que já tá lotadinha, mas a gente vai resolver isso hoje, porque com o próprio Extended Applied, a gente consegue dar upgrade nessa galerinha. Deixa eu tirar daqui os upgrades. A gente vai colocar aqui o Intro Dust e a gente vai pedir que tenha sempre 32 Intro Dust no nosso sistema. Beleza, ele concluiu aqui a nossa ordem. Agora sim, a gente consegue pedir para ele fazer mais um. Daí ele vai repor agora aqui o Intro Dust. Quando ele repor o Intro Dust, vamos tirar o Flux Dust daqui e colocar o Intro Crystal, que a gente vai pedir para deixar sempre 64 Intro Crystal no nosso sistema. Ele vai tirar daqui para fazer esse, né? A gente já tá com 64, ó. Ele vai tirar, fazer as 64, aí ele vai repor as 32. Quando ele chegar às 32 aqui, ele vai conseguir fazer essas 64. Aí ele vai fazer e manter sempre aqui um buff dos dois, né? Ele faz as 64 e repõe tudo. E tá lá, normalizou. Ou seja, ele vai criando esse buff e conforme a gente for utilizando, ele vai normalizando e ficando dessa forma. Como a gente agora conseguiu fazer um bom buff, vamos colocar para ele manter 64 aqui também. E tá lá, normalizou mais uma vez. Ou seja, agora a gente tem um buff legal de Intro Crystal. Mas eu queria não só deixar esse buff ali, eu queria também deixar uma forma de farmar passiva. E cara, a gente já tem uma forma de farmar passiva aqui, porque existe aqui no nível 5 a seed de Intro Crystal. Então a gente consegue construir ela. A gente vai precisar só de um Intro Block nível 1, mas não é tão complicado assim, porque a gente precisa somente de 4 para fazer um bloco desse. Então já vamos automatizar. A gente quer fazer essa receita aqui e também fazer essa receita aqui. Ambas vão no Molecular Assembler. Então já vamos pedir aqui para ele fazer 4 desse cara, né? Que é o que a gente precisa. E tá lá, a gente já tem até como craftar. Deixa eu só levar esses caras aqui pro nosso sistema. E eu vou pedir aqui para ele fazer esses 4 blocos 1x. Ele até utilizou bastante coisa aqui, mas já vai repor lá nosso estoque. E a gente já consegue fazer, né? A gente já precisa aqui dessas 4 Supreme Essence e de uma Prosperity Seed. Voltar lá e fazer esse cara. Belezinha, temos em mãos a Intro Seed. E tá lá, temos agora a nossa Intro Seed crescendo aqui também. Já temos a nossa primeira essência. Já deixa eu achar um cantinho aqui pra ela. Daí a gente consegue já ficar farmando de forma passiva também esse bloco. Tá, mas o que dá pra gente fazer com o Extended AI? Cara, muitas coisas. Vamos começar com algo mais básico. A gente sabe que a gente tem uma interface normal, que é essa aqui que a gente tá utilizando, né? Ela tem uma quantidade de slots aqui limitada, uma quantidade de item por slot. Então vamos fazer o upgrade dessa interface para a interface do Extended. Para isso, a gente precisa ter aqui uma Extended interface e a gente só consegue construir ela nessa Crystal Assembler. E tá lá, já temos tudo, menos esse Extended Machine Frame. Esse cara aqui já vai o Intro Infused Igot. Vamos fazer essa receita também já aqui para nossa fornalha? Ela não vai na fornalha não, ela vai em uma Reaction Chamber ou num Crystal Assembler. Vamos então automatizar aqui a receita e já colocar aqui na Reaction Chamber também. Agora a gente já consegue pedir para fazer algum, beleza? Agora a gente consegue criar esse frame. E por fim, a gente consegue fazer o Crystal Assembly. Ela vai na rede do Applied normalmente. Então, temporariamente, deixa eu colocar ela tá online e já tá também estocando energia. Então, a gente consegue também já colocar um Pattern Provider nela. Como é um pouco complicado aqui os itens, vamos automatizar aqui as receitas. Esse cara também precisa automatizar. Ok, esses dois vai no Molecular Assembler e esse outro vai vir na nossa Crystal Assembly. Lá está a nossa interface. Vamos pedir para ele fazer uma. Existe outro processador que também é do Extended, não tem problema. A gente consegue fazer ele tanto no Inscriber quanto no Crystal Assembler. Vamos já utilizar a receita no próprio Crystal Assembler. A gente já consegue fazer tudo, com exceção desse cara aqui. E vamos lá, a gente tem algumas formas também de fazer esse circuito aqui. Existe esse Circuit Slice que ele transforma bloco direto no circuito, sem a gente precisar do Inscriber Press. Tá, vamos fazer esse carinha que ele me parece bem interessante. A gente precisa desse Inscriber Universal
o press, a gente consegue fazer ele. Na realidade, a gente precisa de um de cada. Já deixa eu construir cada um deles. Se a gente colocar um bloco de ferro junto com o Scriber Press, a gente consegue duplicar ele, né? A gente já tem 4 aqui. Deixa eu já fazer aqui aí sim os 5 blocos. Dessa forma, ó, ele já duplica e já tá jogando lá no sistema pra gente. Esse cu corrente aqui eu nunca fiz. Ele vai um silicon também. Então a gente precisa de mais um silicon. Beleza, já temos todos. E a gente misturar esses ingredientes, a gente vai fazer o que tá faltando, né? Que é o cu corrente press. E agora a gente misturando tudo isso aqui, a gente consegue fazer o nosso Circuit Slicer. Beleza, já temos aqui algumas máquinas do Extended. Deixa eu colocar ela do ladinho. Depois a gente passa tudo pro outro lado. Bom, a gente tem um perigo, na realidade, de colocar nessa ramificação. E é que essas entradas aqui já estão lotadas. Então já deixa eu ir trazendo para esse ladinho aí. Vamos testar. Eu já trouxe aqui para uma outra ramificação. Vamos testar esse carinha, ó. A gente coloca o bloco e ele dá pra gente ali o circuito. Bem legal. Então, vamos automatizar essa receita. A gente automatiza também o processador, que vai aqui no Crystal Assembler. E agora a gente consegue também automatizar a interface, que também vai no Crystal Assembler, né? Agora, se tudo estiver certinho, e a gente pedir para ele fazer a gente precisa dar auto export aqui também, né? Importante. Ah, legal. Ela já diz aqui onde a gente quer fazer o output, né? A gente consegue configurar o lado. Top. Tá. A gente tá com um problema de energia aqui. Na realidade, foi burrice minha. Coloquei um flux plug ao invés de um flux point. Tá, essa pode colocar na minha conta. Mas elas não se alimentam? Nossa, estranho. Ah lá, elas não se alimentam de fato. Tenho que colocar um point em cada. Nossa, isso vai ser ruim. Tá, mas a gente já resolve isso, porque ele craftou pra gente aqui a nossa interface. Então a gente já consegue criar o nosso upgrade. E vamos ver o que acontece com a nossa... Essa aqui é a interface normal. Vamos dar upgrade nela agora. E tá lá. A gente consegue, acho que, colocar mais aqui, será? Não, o limite ainda é 64. Mas a gente conseguiu mais slot. Ou seja, eu posso pedir 64 nesse slot e mais 64 nesse, né? Então ainda funciona. Tá, mas é só isso? A gente vai estender a quantidade de itens das nossas máquinas? Na realidade, não. Mas isso já é bem legal, porque a gente tem, por exemplo, o Extended Molecular Assembler, o Extended Pattern Provider, e a gente consegue dar upgrade neles. Vamos, por exemplo, criar tanto o Pattern Provider quanto o Molecular Assembler. Ambos vai aqui na nossa Crystal Assembler. Vou pedir para já fabricar alguns. Tá lá, ele tá fazendo o nosso craft. Crafts já estão demorando mais. Ah, faltou dar o auto export aqui depois que eu mudei a configuração. Ah, pessoal, a gente consegue colocar os cards aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui para aumentar a velocidade. Daí esses caras a gente já consegue criar os upgrades. Vamos primeiro colocar nesse aqui, né? A gente viu que já estamos aumentando bastante. E galera, tá lá. Ele dá somente mais 3 linhas de Processing Patterns pra gente. Olha a diferença. Uma linha dá mais 3. Isso acontece para esses aqui também, tá? Então, ó, pode ir lá aplicando. Cara, eu acho que esses 3 já vão ser bem suficiente pra gente por enquanto. E tá lá mais um benefício, né? A gente agora consegue fazer todos os circuitos com essas duas máquinas. Eu tirei aqui todos os inscribers que a gente tinha empilhado aqui. Aqui eu já trouxe as receitas. Assim como a gente fez essa aqui, a gente utiliza o bloco, né? Para já construir 9 de uma vez ali, 2 circuitos. Então vai ser bem mais rápido para construir os circuitos se ele faz em bloco ali. E aí serve para todos esses. Já os processadores mesmo, eu construí eles todos aqui. A gente coloca ali direto, não precisa do press, como a gente já viu. Então ficou bem mais legal essa primeira parte aqui, né? E antes eu tava economizando espaço de Pattern Provider, porque a gente realmente não tinha, né? Mas olha só o tanto de espaço agora que a gente tem aqui nos nossos Molecular Assembler. Então eu não vou mais economizar não, tá? A partir de agora eu vou estar automatizando tudo. E aí, já vamos quebrar esses Molecular Assembler? Ah, não podemos. Porque eu vou usar eles para construir 4 outros Molecular Assembler do Extended. Então tá lá, finalizou os nossos 4. A gente pode substituir cada um deles. E aí, pessoal, a diferença desse aqui é que ele consegue em um único Molecular Assembler construir vários crafts, né? Diferente do Molecular Assembler padrão, que faz uma receita por vez. Então ele tem aqui, ó, Craft Job, né? A gente consegue ver que ele tem aqui até 8 Crafting Jobs, né? Então consegue fazer até 8 receitas simultâneas em um único, né? Então a gente agora não tá brincando em serviço. Então, outro upgrade que eu vou aproveitar para fazer vai ser nos nossos computadores. A gente está apenas com um 4K Crafting Storage e um único Crafting Coprocessor Unit. A gente vai criar alguns computadores com maior quantidade de storage, porque a gente sofreu um pouco no episódio passado, né? Cara, eu tô pensando em já fazer esse um de 64 Crafting Storage. Para fazer ele, bom, primeiro a gente vai automatizar todas as receitas do Storage Component. A gente vai automatizar o de 1K, 4K, 16K, 64K e até o de 256K. Então vamos lá.
como é uma cadeia de craft, né? Pra gente fazer um, a gente precisa de um conjunto de outros. Olha lá, desse último aqui, a gente não sabe fazer a Sky Stone Dust, né? Já vamos até automatizar essa receita aqui também. Ela vem aqui no nosso Crusher. Agora sim, a gente pode colocar todas as receitas de processador. Então, como a gente quer fazer o de 64K, vamos ver se a gente tem recurso. Beleza, a gente consegue fazer um de 64K. Eu vou fazer mais 2 computadores. Então, esses 2 novos vão ser de 64K. E aqui ele vai demorar um pouquinho para construir esse cara. Vamos esperar. Beleza, temos 2. Esses aqui eu vou tirar o Block Mode, porque eu acho que nossos Molecular Assembler, como eles têm espaço de fazer múltiplos craftings, eu não vou esperar não, tá? Porque eu senti que isso aqui deu uma demoradinha. Tá, agora como a gente tem 2 de 64K, a gente só precisa de um Craft Unit. Já vamos automatizar também. Vai precisar de 2. Dando essa, com o nosso Storage Component, a gente consegue fazer os Crafting Storage. Agora a gente só precisa desse carinha aqui, Crafting Coprocessing Unit. Cada um deles vai ser um computador pra gente. Quando a gente tem essa visão aqui, a gente vê que a gente só tem um CPU. A gente não consegue fazer múltiplas receitas, né? Pedir múltiplas receitas, porque a gente só tem um núcleo de CPU. A gente vai construir mais 2 aqui. E esse único núcleo que a gente tem 4.1K, né? Que é por conta desse carinho. Então a gente vai construir mais alguns computadores. Beleza. Com o nosso computador em mãos, preparei aqui um lugarzinho pra gente colocar por enquanto. Vamos montar o primeiro computador. Aqui a gente vê que a gente já tem 2, né? Um de 65 e um de 4.1. Mas vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora temos 3 computadores, ou seja, a gente consegue fazer 3 receitas simultâneas. E aí, vamos tentar, né? Vamos ver quantas Supreme a gente consegue fazer agora. Ó, a gente consegue 64. Vai usar 29K para manter, mas a gente tem para fazer. Então, eu vou colocar aqui para manter 64 Supreme no nosso sistema. Só que uma coisa que eu percebi, que cara, ele poderia ter distribuído essas receitas aqui, né? Ah, mas ela ia ficar ociosa, porque ela ia ter que esperar uma. Melhor deixar um computador ocioso do que deixar todos, tá? Faz sentido. Mas como eu falei, não é mais um problema, a gente agora tem 2 computadores aqui disponíveis pra gente fazer outras coisas. Então já vamos deixar algumas insânias também preparadas para craftar, por que não, né? Ensina aqui a receita. Já coloca ali juntinho. Para fazer 15, a gente precisa de 26 ainda, né? Tá, então vamos deixar aqui 15 feita. Ó, ela vai puxar essas aqui e aí ela vai manter o buff, né? Mas tá lá, ó, ela tá usando somente um craft aqui para isso. Somente um PC. Beleza, deixa aí trabalhando. Uma hora termina. E agora que a gente tem um pouco mais de poder de processamento, vamos pro real motivo, pro real objetivo desse vídeo. A gente já tá colhendo bastante frutos aqui, mas tem algo que é ainda melhor nesse modzinho. E pessoal, eu tô falando de conexão Wi-Fi. A gente consegue levar uma partezinha do nosso sistema, uma partezinha do nosso core para qualquer lugar do nosso mapa aqui no Overworld. Pessoal, isso tem um potencial gigantesco. Já vamos construir aqui sem enrolar muito. Bom, tudo começa aqui no Wireless Connector. A gente precisa utilizar o Crystal Assembler para fazer isso. Olhando a receita, a gente só sabe fazer o cabo. Então vamos aprender já a fazer também o que falta aqui, né? Vamos colocar na Crusher para fazer o pozinho. Com o pozinho a gente já consegue fazer o Craft Pattern. Vamos também automatizar aqui a nossa Machine Frame e vamos também automatizar a nossa Fluxo Pier. Então aqui, tudo que vai no Molecular Assembler e esse carinha vai no nosso Crusher. Por fim, a gente consegue agora craftar o Wireless Connect. Vamos fazer um aqui que aí eu já mostro pra vocês como ele funciona. Beleza? Tá em mãos. E pessoal, ele é como se fosse... A gente coloca ele aqui numa face do ME Controller e ele vai puxar toda essa face para o outro lugar que a gente colocar esse Wireless Connector, né? O pazinho dele. Mas pra gente conectar os dois, a gente precisa do Wireless Setup Kit. E esse cara leva uma singularidade. Eu acho que talvez... Não, a gente não tem singularidade aqui. Mas a gente consegue fazer puxando algum item pro nosso Matter Condenser. A gente utilizou ele já, tá? Ele tá aqui no cantinho. Aqui, ó, o Matter Condenser. A gente colocando aqui um Exporter e filtrando algum item, ele vai jogar dentro do Exporter esse item transformado numa singularidade no final. Bom, vamos colocar água, porque a gente consegue daí farmar ela, né? Com o nosso drawer. E tá lá, pessoal. A gente coloca aqui o filtro, né? Do que a gente quer. No caso aqui a gente quer a água. E aí a gente tem que colocar um Storage Component aqui. E a gente colocar aqui Acceleration Card, ele vai colocar mais rápido a água aqui dentro. E aí ele vai colocar... Assim que ele encher aqui, ele vai transformar, né? Os itens que estão aqui, quando ele chegar ali em 25.600, ele vai gerar uma singularidade. Então, fiz aqui umas gambiarrinhas pra ver se acelera, porque, nossa, tava demorando. Agora tá mais rapidinho, acho que vai dar certo. Eu coloquei um drawer aqui com 3 upgrades de Water Generator. Isso
aqui já é bastante. Eu coloquei um Ultimate Pipe Upgrade aqui, de Netherite. Que agora, eu tinha até feito essa gambiarra, né? Colocar mais um export aqui. Colocar 2 export, mas a real é que não tava dando certo. Dessa forma aqui, ele tá bem mais rápido. Eu sei que isso aqui gasta energia pra caramba, mas vai ser bem pontual. A gente só precisa de uma. Ah, cara, eu vacilei bastante aqui. Vocês sabem por quê? Porque aqui só tem 16k, né? Aqui ele precisa de, no mínimo, do 64 pra gente conseguir colocar aqui. Fazer o quê, né? Vamos lá. Gastar nosso recursozinho. Agora sim, ó, tá certinho, 25.600 e aqui 25.600. Só tenho que mais uma vez agora, por conta de burrice, esperar de novo encher todo esse storage unit. Eu tava olhando pra fazer aqui a singularidade, dá pra fazer com Matter Ball. Ele fala aqui que vai gastar bastante energia e eu preciso ter lava no nosso Reaction Chamber. E olha lá, confirmando o que eu falei, somente esses 2 processadores aqui dão certo. Tá, pra acelerar isso aqui eu vou criar mais uns drawers e fazer mais uma gambiarrinha aqui. Tá lá, pessoal, chegando aqui no fim, fiz a gambiarra suprema, já mostro pra vocês. E temos uma singularidade. Pra fazer eu tive que criar 3 fluid drawer aqui, todos com 3 upgrades de water generator e todos eles com pipe upgrade. Assim a gente conseguiu subir de forma mais rápida. Eu vou deixar gerando mais algumas, talvez a gente precise. Mas olha só, com isso a gente já consegue fazer o wireless setup. Eu nem vou automatizar, que provavelmente a gente vai precisar fazer ele somente uma vez. Então eu vou fazer somente o mesmo, né? A gente precisa ali, basicamente, desses itens. Faltou só um iron. Agora sim, perfeito o nosso Wi-Fi? Perfeito. Nossa, ele fez rapidinho, hein? E aí, tá. E agora? Tudo isso, toda essa volta, pra quê? Bom, se a gente colocar esse cara, clicar nele com o nosso wireless connector e clicar nesse outro aqui, eles estão ligadinhos. Ou seja, a gente conseguiu trazer o nosso sistema inteiro wireless pra cá. Então você já sabe o que a gente vai fazer, né? Vou, por enquanto, só colocar ele aqui no nosso storage controller. E aí, ligando os dois, olha só, tão bonitinho. A gente consegue mudar a cor dele. A gente só precisa aqui do Color Applicator. A gente escolhe a cor que a gente quer. Vamos colocar, por exemplo, vermelho. E aí, a gente muda a cor dos dois, se não muda só a cor de um. Tá? A gente aplica aqui, ó, cor vermelhinho. E a gente colocar um cabo com um Storage Bus, a gente tem acesso agora a todas as nossas essências. Parece simples, porque já daria pra fazer isso com o Storage Controller, mas é porque eu só utilizei o sistema pra gente colocar um Storage Bus. Agora, a gente, por exemplo, temos todos esses minérios que não estão tratados, né? A gente pode levar esse sistema inteiro para algum outro lugar e processar esses minérios, né? Fazer as automações. Basicamente, tudo que a gente poderia fazer com a nossa rede, a gente consegue distribuir pelo mapa. Mas tudo isso, pessoal, é assunto para os próximos vídeos. Então não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série maravilhosa. Você ajuda muito fazendo isso, deixando o like e comentando, pois ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas. Fica com Deus e falou!